Começa lá no capítulo 5, falando sobre a disciplina de uma pessoa que estava mantendo relações sexuais ilícitas com uma parente sua. Depois ele responde a respeito de por que razão crentes vão brigar na justiça do mundo lá fora, quando na igreja deve ter sabedoria para poder resolver as questões de dívidas entre um irmão e outro. Por que nós nos submetemos aos tribunais do mundo, sendo que esses tribunais do mundo serão submetidos a nós no dia do juízo final? Alexandre de Moraes, que nos aguarde. Paulo responde sobre casamento, celibato, vida de solteiro no capítulo 7. Ele responde sobre liberdade cristã no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10. E sobre a ceia no capítulo 10 e no capítulo 11. Sobre dons espirituais no capítulo 12, 13 e 14. Então, no capítulo 15, ele responde sobre ressurreição. Perguntas que eles fizeram e afirmações equivocadas que na igreja estavam surgindo a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, o tema claríssimo de Paulo no capítulo 15 é a ressurreição. Na história da igreja, nós temos alguns textos bíblicos que são muito conhecidos de nós. O capítulo do bom pastor, que é o Salmo 23. As grandes afirmações sobre a fé em Hebreus 11. O grande capítulo e as afirmações sobre o amor em 1 Coríntios 13. Então, 1 Coríntios 15 é o grande capítulo da Bíblia sobre a ressurreição. E Paulo começa, nessa primeira parte que nós lemos, tratando das provas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, atestando a sua veracidade e questionando algumas implicações equivocadas sobre a negação da ressurreição de Cristo, já na época do apóstolo Paulo. Paulo corrige os desvios a respeito da fé na ressurreição e apresenta de antemão a base dos seus argumentos no versículo 1 e no versículo 2. Conforme o versículo 1, ele diz que o objetivo de escrever esse capítulo é lembrar a igreja daquilo que ela já tinha ouvido. Observe que ele diz aí o evangelho que eu anunciei, que eu evangelizei, a boa nova que eu trouxe a vocês. Observe que ele diz que esse evangelho é o evangelho que eles já haviam recebido com a autoridade da pregação. E observe também que o evangelho era o evangelho que eles tinham crido e no qual eles ainda perseveravam naquele tempo. No versículo 2, Paulo pontua o fato de que é através desse evangelho que nós somos salvos. Não reter o evangelho é crer em vão. A ressurreição é a base total do evangelho. E Paulo então afirma já no versículo 2 que sem ressurreição não tem evangelho para a igreja pregar. Paulo estabelece 3 argumentos como prova a favor da veracidade da ressurreição que eu gostaria de discorrer sobre eles com os irmãos nesta manhã. Primeiro, versículo 3, versículo 4, a ressurreição de Cristo ela é atestada pelas Escrituras. Observe que Paulo então diz, antes de tudo, eu prego a vocês o evangelho que eu recebi. Ele diz no versículo 3, antes de tudo, eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo que afirmar a ressurreição de Cristo é ensinar as Escrituras Sagradas. Isso já estava dito desde antes no Antigo Testamento. Paulo usa a mesma expressão do capítulo 11, versículo 23, eu entreguei o que eu recebi, quando ele fala da ceia, declarando explicitamente que a origem da doutrina da ressurreição não é da sua cabeça, não é da cabeça dos apóstolos, mas era algo que já vinha desde o Antigo Testamento, porque Cristo ressuscitou para cumprir as Escrituras Sagradas. Então ele diz que entregar é exatamente passar adiante sem qualquer modificação. Qual é então o conteúdo daquilo que Paulo passou adiante? Ele diz, o que eu passei adiante é que Cristo morreu pelos nossos pecados.
Ele veio para se sacrificar a favor dos pecados que nós cometemos. Para Paulo, a cruz está no coração do Evangelho, e ele deixa claro pelo menos 3 verdades aqui nesse texto para nós, que a morte de Cristo, ela foi expiatória porque ele morreu por pecados. Ele não morreu só para satisfazer a curiosidade das pessoas, ele morreu por causa de pecados. Segundo, a morte de Cristo, ela foi propiciatória, porque ela foi em favor das pessoas por quem Cristo morreu. Isso é propiciação na linguagem do Antigo Testamento. Cristo morreu para nos tornar aceitáveis na presença de Deus, porque sem o seu sacrifício ninguém comparecerá e permanecerá vivo na presença de Deus no dia do juízo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E terceiro, nessa afirmação de Paulo sobre a morte de Cristo, ele diz que a morte de Cristo ela é vicária, a palavra quer dizer substitutiva, ele morreu no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar, ele morreu a morte que nós tínhamos que morrer, portanto ele pagou a nossa dívida de pecado na presença de Cristo, e Paulo então afirma explicitamente, Cristo morreu para cumprir as Escrituras Sagradas, e nós vejamos algumas referências importantes do Antigo Testamento, Isaías 53, a partir do verso 10, os verbos vão todos para o futuro, afirmando que o Senhor Jesus Cristo verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito, e o trabalho foi o seu sacrifício a favor de nós. Salmo 16, verso 10, pois não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmo 49, verso 15, Deus remirá a minha alma do poder da morte e através do sacrifício do seu servo. Salmo 73, verso 24, por causa da morte do servo, Deus me receberá na sua glória. Isaías 26, verso 19, também o meu cadáver viverá, e aqui no hebraico a expressão vai para o plural, os nossos cadáveres viverão. Ainda tem a afirmação de Ezequiel 37, do verso 1 a 14, o vale dos ossos secos será vivificado e será cheio do Espírito de Deus. E a afirmação de João, capítulo 20, versículo 9, era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. A ressurreição não somente cumpre as Escrituras, mas a Bíblia diz que ela era necessária para a nossa salvação. A Escritura diz que a ressurreição deveria acontecer, e essa é a primeira prova. E ela aconteceu. Segundo, a ressurreição ela é atestada por várias testemunhas oculares. Versículo 5 a versículo 11, Paulo vai repassando nomes e situações que aconteceram. Ele diz, Cristo ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e diz o verso 5, ele apareceu a Cefas, a Pedro, depois ele apareceu aos 12. Verso 6, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, embora alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, o irmão de Jesus, e mais tarde por todos os apóstolos. E por fim, isso é importante para Paulo, ele foi visto também por mim. Paulo diz que na estrada de Damasco, ele teve um encontro pessoal com Cristo ressuscitado, não foi uma visão, foi uma visitação de Deus a ele naquele dia. O Senhor Jesus se encontra com Simão, provavelmente, conforme está narrado em Lucas, capítulo 24, verso 34. Quando ele menciona os 12, que é um título geral aplicado aos apóstolos escolhidos pessoalmente por Jesus em Mateus, capítulo 10, se Paulo está se referindo ao encontro, ao cair da noite, no dia da Páscoa, na noite da ressurreição, então Judas Iscariotes e Tomé não estavam presentes, conforme Lucas 24, 36, nesse primeiro encontro. Ele diz que Jesus foi visto depois por mais de 500 irmãos, pode ser uma referência a Mateus capítulo 28, verso 16, no evento da sua ascensão
ali 40 dias após a Páscoa. O que é importante, porém, é que são testemunhas oculares, pessoas que viram o Senhor Jesus pessoalmente com os seus próprios olhos. E é impossível negar a veracidade do testemunho de 500 pessoas. A gente pode dizer que 1, 2, 10 pessoas se iludem com uma certa coisa, mas 500? E Paulo diz, a maioria ainda está viva até esse momento. Se nós usarmos a data do ano 54 depois de Cristo para a data em que Paulo escreveu 1 Coríntios, e se nós tomarmos a data do ano 28 ou do ano 30 para a morte e ressurreição do Senhor Jesus, então haviam se passado pouco mais de 20 anos, e várias daquelas pessoas que viram o Senhor Jesus ainda estavam vivas na época do apóstolo Paulo, e Paulo certamente as conheceu e conversou com várias delas. Mas tem mais. Quando Lucas escreve o seu evangelho, capítulo 1, versículo 1 a verso 4, ele diz que fez uma acurada investigação. Ele procurou todas as minúcias que ele pôde a respeito da ressurreição, e com certeza ele escreve o seu evangelho 20 anos depois de Paulo ter escrito essas palavras aqui. Ele certamente procurou e conversou com pessoas que tinham visto o Senhor Jesus pessoalmente. Lucas trabalhou com Paulo, Lucas conheceu Pedro, Lucas conversou com João, Lucas conheceu Maria, Lucas foi a Jerusalém, ele andou por onde Jesus andou e ele perguntou a respeito dos fatos e depois narrou no seu evangelho. Quem estivesse com 30 anos na época em que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, estaria com 50 anos na época em que Paulo escreveu 1 Coríntios, e estaria com 70, 80, 90 anos na época em que Lucas escreveu o seu evangelho. Ele diz depois que o Senhor Jesus Cristo foi visto por Tiago. Tiago aqui não é um dos apóstolos, um dos filhos de Zebedeu ou outro Tiago, mas o seu irmão chamado Tiago. Não o seu meio-irmão, como vários teólogos católicos afirmam equivocadamente por aí, mas o seu irmão, filho de Maria e filho de José, conforme a Escritura diz, até mesmo nos próprios evangelhos. Essa aparição é que o levou à sua conversão com certeza. Tiago depois vai ser o principal líder da igreja de Jerusalém e será morto debaixo de perseguição, já idoso, conforme a tradição cristã narra para nós. Sabemos que Judas, o escritor da epístola de Judas, também era irmão de Jesus e foi convertido por essa época. Quando ele escreve a sua carta, lá no versículo 1, ele diz que ele é irmão de Tiago, o Tiago, irmão de Jesus. João capítulo 7, versículo 5, nos diz que os irmãos de Jesus, naquela época, ainda não criam nele. No entanto, quando você abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 14, diz que os discípulos estão reunidos, Maria está com eles, e os irmãos de Jesus estão com ela ali também. No dia de Pentecoste, os irmãos de Jesus já faziam parte da igreja de Jesus. Paulo diz mais, ele apareceu aos apóstolos pela primeira vez, mas antes da sua ascensão, ele apareceu novamente a esses apóstolos, conforme está narrado no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Paulo diz, olha, nós temos inúmeras testemunhas oculares a respeito da ressurreição de Jesus. Pedro vai dizer, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 até o versículo 21, que ele escreve das coisas que ele presenciou a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz, e finalmente ele foi visto por mim. Paulo interpreta aquilo que aconteceu na estrada de Damasco não como uma visão, mas como uma visitação do Senhor Jesus Cristo até ele. Ele vai dizer em Gálatas capítulo 2, que nos 2 anos que ele passou na Arábia, constantemente o Senhor Jesus vinha conversar com ele, e foi nessa época que ele diz que recebeu o evangelho que ele pregou. Ele diz em Gálatas que ele não recebeu o evangelho de homem algum,
de apóstolo algum, ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo, que lhe disse o evangelho que ele pregou. Quando ele disse a respeito do que ele cria sobre o evangelho em Jerusalém, para Tiago, para Pedro e para João, a Bíblia diz que eles estenderam a destra da comunhão, reconhecendo que tudo que Paulo pregava era a mesma coisa que eles pregavam. Por isso, às vezes a gente não presta atenção nisso, mas quando nós ordenamos um pastor, a ordenação do pastor tem 2 atos: a imposição de mãos sobre a sua cabeça e o estender da destra da comunhão, dizendo que o evangelho que ele vai pregar é o mesmo evangelho que nós estamos pregando. Nós nem sempre damos atenção a isso, mas é o significado. Paulo diz que a igreja estendeu a destra da comunhão, porque embora Paulo nunca tivesse andado com os 12, ele pregava o mesmíssimo evangelho que eles pregavam, porque ele tinha recebido do próprio Senhor Jesus. Paulo brigava por causa disso. Então ele diz: quem é Paulo? Paulo é um nascido fora do tempo, eu sou um aborto, uma pessoa que nasceu antes da hora, ou depois da hora, no caso dele aqui. Ele veio depois dos outros apóstolos. A fé cristã do nosso século é um milagre real, meus irmãos. Mesmo apesar de toda a evidência histórica comprovada da sua veracidade, a própria Bíblia diz que é necessária a atuação sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Jesus disse para Pedro, quando Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus, olha, não foi carne e sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Para que a Bíblia funcione na sua alma, é necessário que o Espírito regenere, faça você nascer de novo, e Ele usa a própria Escritura para que isso aconteça. Para muitos hoje em dia, razão é sinônimo de incredulidade aprofundada, e não de entendimento aprofundado. No entanto, nós temos a evidência histórica narrada na Escritura, no testemunho de várias testemunhas oculares, e nós temos a ação do Espírito Santo na vida das pessoas transformadas pelo Evangelho. Paulo diz que ele é o menor dos apóstolos, e ele diz que ele é o menor porque ele perseguiu a igreja. Ele diz em Gálatas, e ele diz depois em Timóteo, que ele foi insolente, que ele foi violento contra o cristianismo. Mas Deus o converteu, e ele entende isso como longanimidade e misericórdia de Deus a seu favor. A graça de Deus, diz o apóstolo Paulo, produziu frutos por meu intermédio. E ele então diz: ela não foi vã, e ela era o motivo do seu trabalho. Ele diz então que a graça de Deus não somente atua em nós, mas ela atua conosco na vida de outras pessoas. E ele então diz mais, que a mensagem do Evangelho era uma só, no versículo de número 11. Se os irmãos baixarem os olhos: portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Desse modo pregamos, e é desse modo que vocês creram no Evangelho. Terceiro e último lugar: negar a ressurreição, diz o verso 12 ao verso 19, é viver sem esperança. Ele diz que a pregação é vã e que a fé é vã, versículo 12 a versículo 14. A ressurreição vitoriosa de Jesus Cristo é o centro da fé cristã. É por isso que o mundo lá fora tenta destruir as bases sobrenaturais da ressurreição, porque destruí-la é apagar o cristianismo da face da terra. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo fica vazio de significado e passa a ser menos do que qualquer outra religião, porque nós vamos ser simplesmente aqueles que creem no morto. Mas não é isso. Paulo vai dizer então que um cristianismo sem a ressurreição é erro, diz o verso 14, é ineficaz, diz o verso 17. Não tem graça. Paulo diz que se a ressurreição não aconteceu, versículo 15, versículo 16, então Deus é mentiroso. Nós nos tornamos em testemunhas falsas de um Deus mentiroso e falso.
Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou e tudo não faz sentido. Não faz sentido acordar 5 horas da manhã, tomar banho, lavar o rosto, fazer a barba e vir para um culto como este. É bobagem. Se Cristo não ressuscitou. Paulo diz mais, olha, se Cristo não ressuscitou, então o problema do pecado permanece, sem solução. Todos nós continuamos perdidos nos nossos pecados, porque não há o pagamento realizado. A cruz não surtiu o efeito esperado. A fé é ineficaz. Romanos capítulo 4, versículo 25, afirma que Cristo ressuscitou por causa da nossa justificação. Se Cristo tivesse morrido na cruz e permanecido morto, não haveria perdão dos pecados para nós. Se Ele não conseguiu vencer a morte e ressurgir do meio dos mortos, o pecado continua sendo o nosso grande Senhor escravizador, porque Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito da vida eterna só nos é dado como fruto direto da ressurreição de Cristo, conforme você lê em Efésios capítulo 4, do verso 7 ao verso 10. Então Paulo diz, terminando num tom triste essa afirmação, se Cristo não ressuscitou, a morte é o fim. Morreu, acabou. Mas, ele vai dizer no verso 20, Cristo ressuscitou. E ele diz mais, se a morte é o fim, então todo mundo que já morreu, já era. É só o desespero, mais nada. E aí ele vai dizer em outro lugar, olha, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, a vida do prazer, do hedonismo, é a única explicação para essa vida. Quem não crê em Jesus, a única alegria que vai ter é comer e beber, ir para a festa, ir para o carnaval, fazer todas as bobagens e as bagunças que faz na vida, porque não tem esperança. Agora, se Cristo ressuscitou, todas essas coisas perdem o sentido. E organizar a sua vida atrás de sucesso, festas e essas coisas é a pura e maior perda de tempo, porque a vida que nós vivemos aqui, que chega no máximo a 100 anos, e olha que depois dos 80 não dá para gostar de tudo, então, e a eternidade? Se Cristo promete uma eternidade com Ele, se você crê na sua ressurreição, por que eu vou desperdiçar a minha vida simplesmente buscando prazeres passageiros neste mundo? Se não há ressurreição, a eternidade seria apenas uma doce ilusão, menor que uma utopia, e todos os crentes de todas as épocas morreram sem qualquer esperança de perdão e de salvação. Mas a ressurreição é um fato e deve ser anunciada como fundamento da nossa evangelização, como um evento que não só garante a nossa salvação, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, como também providencia os meios pelos quais serve como o Senhor Jesus Cristo serve como nosso sumo sacerdote, na linguagem de Hebreus capítulo 7. Lá está escrito, ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, Jesus Cristo, porque continua para sempre, ele ressuscitou, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E eu concluo o verso 19. Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, se você acha que Cristo serve apenas para poder curar as suas enfermidades e consolar as suas mágoas, apenas nesta vida, você, eu, nós somos os mais infelizes de todos. Porque a ressurreição de Cristo nos leva para muito além da morte.
assim? Uma fé sem esperança não é fé coisíssima nenhuma. Uma fé que só olha para o seu umbigo, para as coisas que tem, para as coisas que quer ter, para a felicidade, para a prosperidade financeira nesta vida, é uma fé sem cabimento. Limitar a nossa esperança apenas a esta vida, a vida melhor, é a maior de todas as infelicidades e tolices, porque é viver uma fé ilusória e sem sentido. E eu quero fazer algumas aplicações para nós nessa manhã da ressurreição. Primeiro, o ensino moderno contra a ressurreição é o espiritismo da reencarnação. O mundo diz que não tem ressurreição, tem reencarnação. Então você vai morrer e vai aparecer aqui de novo. Se hoje você é homem, você volta mulher. Se você é mulher, você volta outra coisa. Se você é uma pessoa rabugenta, você volta uma barata, para alguém pisar em você. O Espiritismo diz que você reencarna. E todos os filmes de Hollywood só ensinam essa bobageira. Na próxima vida eu te encontro. Na próxima vida eu vou te amar. Na próxima vida eu vou te encontrar. Não é reencarnação, meus irmãos. É ressurreição. Aos homens está dado viver uma única vida. Uma única vida. Depois disso, o juízo. Ainda que lá na eternidade apareça um monte de gente com um rosto igualzinho ao seu, e tem fotos na internet para mostrar que isso acontece mesmo, é outra pessoa, não é você. Aquela história dos saduceus de que, olha, ele casou com a mulher, morreu, aí o outro casou, o outro casou, o outro casou, o outro casou. Como é que vai ser na ressurreição? Porque eles estão falando do ponto de vista de quem não crê. Jesus diz, olha, não tem essa história lá. Vocês não creem que Deus é Deus de vivos, Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó? Essas pessoas não são cristãs. Uma vez que creem numa vida cíclica de autoaperfeiçoamento, onde a alma transmigra de corpo para corpo, para eles não há ressurreição, há uma vida interminável de melhorar e piorar, porque eles apenas almejam e esperam uma vida imaterial futura. Quando? Ninguém sabe. Mas o cristianismo diz que o futuro é certo, porque ele aparecerá nos céus com poder e muita glória, e os mortos ressuscitarão. Hoje em dia faz sucesso esses filmes que a pessoa vira um cachorro e vai viver isso e outras coisas mais. Não, eles limitam a esperança a esta vida revivida várias vezes, indefinidamente, em outros corpos, num futuro que a gente não sabe como vai ser. Isso sim é ilusão. Contudo, o cristianismo se arraiga firmemente na historicidade da morte e da ressurreição de Cristo, que é o padrão da nossa ressurreição futura e que a morte é apenas temporária para nós. Segundo, o materialismo, essa vida baseada no possuir as coisas, desvia a atenção da ressurreição e as suas implicações futuras para o imediatismo do presente. Aproveitar a vida, aproveitar tudo e de tudo, porque a morte é o fim. A fé na ressurreição é o melhor caminho, meus irmãos. Salvação é aceitar ou receber e confessar a ressurreição de Cristo, conforme Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou do meio dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que é ser salvo? Ser salvo é crer na ressurreição do Senhor Jesus. Não como aquele adolescente da classe de fundamentos da fé que nós perguntamos para eles, vocês creem na ressurreição de Cristo? E eles disseram, claro, é por isso que a gente quer ser membro da igreja, pastor. Então eu disse, deixa eu reformular a pergunta. Você crê que Jesus Cristo morreu naquela cruz,
esticou as canelas, bateu as botas, foi enterrado no sepulcro, ficou 3 dias lá. Aí no domingo da Páscoa ele voltou a respirar, ele se desenrolou daqueles lençóis, ele sentou naquele lugar, ele se levantou e saiu andando. Ah, nisso eu não creio não, pastor, isso é lorota. Tem muito crente assentado aqui nessa manhã que crê desse jeito. Não. Crer é crer na ressurreição física. Jesus de fato voltou a respirar, de fato ele saiu andando daquele túmulo, e de fato ele pode ouvir as suas orações, meus irmãos. A vida não é só o que você pode ver, tocar e possuir. A vida, diz o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, e são as minhas últimas palavras desta manhã. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Essa é a vida eterna. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus mesmo? Uma vez um pastor perguntou para uma moça cheia de dúvidas no seu gabinete pastoral: quem é Jesus para você? E ela não soube responder, ela tinha 16 anos. Voltou para casa: quem é Jesus para mim? Ficou 15 dias pensando sobre essa pergunta. No domingo, na escola dominical, numa classe com 20 outros jovens da mesma idade dela, o professor da escola dominical, que não era um pastor, perguntou de novo: quem é Jesus para você? Perguntou para todos. E a história da igreja diz que aquela moça, que a gente não sabe o nome dela, se levantou trêmula, gaguejante, e disse: Jesus Cristo é tudo para mim. Ele me salvou. A história da igreja diz que depois dela ter dito isso, um grande reavivamento aconteceu no país de Gales. Em um ano, mais de 30 mil pessoas entregaram a sua vida a Jesus. Uma mulher trêmula, gaguejante, fez uma afirmação que é a mais verdadeira de todas: quem é Jesus Cristo para você? Ele é tudo. Ele me salvou. Vamos orar? Deus, nós queremos te louvar com gratidão e alegria pela ressurreição verdadeira do nosso Salvador. Não é uma lorota, não é uma conversa, não é um engodo, não é uma traição, é a verdade, Senhor Deus, e nós cremos. E é somente o Teu Espírito que nos leva a crer convictamente, com segurança e plenos de esperança na verdade da ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, como seríamos infelizes? Mas de fato, diz a Tua palavra, Ele ressuscitou e nós cremos na Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Por isso, Senhor Deus, aquece o coração e a fé de cada irmão aqui nessa manhã com a Tua palavra, com a Tua promessa e com a Tua presença, ó Pai Santo. Para que não haja dúvida, para que não haja medo, para que não haja confusão, mas haja aquela convicção serena, verdadeira e plena de que o Senhor Jesus Cristo vive, e por causa disso nós viveremos por toda a eternidade. Abençoa o Teu povo nessa manhã da ressurreição e por toda a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.